Então, fala galera do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tio Hugo. Hoje aula de Geografia e na aula de Geografia de hoje nós vamos corrigir algumas atividades do módulo, tá certo? Então peguem o módulo de vocês que a gente vai corrigir algumas atividades que eu já passei, estão pendentes e a gente vai fazer a autocorreção na aula de hoje, tá legal? Vamos começar, galerinha, então pela página 5. Então todo mundo aí do quarto ano pega o módulo e coloca na página 5 e já coloca lá em cima AC de autocorreção e a data de hoje, 5 de junho. Tá certo? Então já coloquem aí tudo direitinho, 5/6 hoje, tá certo? Vamos lá? Bem, na página 5 nós temos a seção Saiba Mais, correto? Então, nós temos esse pequeno texto nessa seção Saiba Mais. Eu vou fazer a leitura agora, tá certo? Porque a gente pode precisar dele para responder às atividades na hora da gente estar corrigindo, né? Para a gente não se perder. Então, eu vou ler, acompanhe a leitura aí comigo. Eu vou ler o título: Os Desenhos do Tempo das Cavernas, tá bom? A Serra da Capivara, Piauí, é um lugar onde se pode aprender muito sobre como viviam os seres humanos pré-históricos no Brasil. Ali se encontram pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos de grupos que caçavam animais e coletavam frutos, raízes e sementes, além de outros povos que, segundo indícios, viviam em aldeias e eram ceramistas e agricultores pré-históricos. Então tem uma imagem aí do lado, né, onde a legenda diz que ela é uma pintura rupestre no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, no ano de 2019. Tá bom? Então já lemos, vamos ver o que mais tem nessa página. Nós temos também, né, um mapa, né, e esse mapa está mostrando o Parque Nacional Serra da Capivara, a localização geográfica do Parque Nacional Serra da Capivara, tá bom? E aí a letra A pergunta: qual é a localização do sítio arqueológico tratado no texto? Ou seja, qual é a localização do Parque Nacional Serra da Capivara? Olhando no mapa, o mapa já ajuda, né? Nós estamos vendo ali de verde que ele está localizado no Piauí, né? O Piauí é um estado do Nordeste do Brasil. A gente já viu isso na primeira unidade. Então, qual é a localização? Eu posso colocar isso. Então, quem colocou que o Parque Nacional Serra da Capivara, né, está localizado na região Nordeste do Brasil, no estado do Piauí, pode colocar o Czinho de certo, porque acertou, tá bom? Quem não colocou que está localizado no Nordeste, que está localizado no Piauí, apaga, conserta, tá certo? Que é para deixar tudo direitinho, tudo ajeitadinho, tá bom? Então a localização do Parque Nacional da Serra da Capivara é no estado do Piauí, tá bom? Vamos lá para a letra B. A letra B, ela diz assim: quais são os principais vestígios arqueológicos encontrados nessa região, na região do Parque Nacional da Serra da Capivara? Olha, quando eu volto no texto, ele diz que ali se encontram pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos. Então é isso que eu vou colocar na minha resposta, né? Quais são os principais vestígios arqueológicos encontrados na região? Eu vou botar que são pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos, né? Retirei lá do texto, tá bom? Então, quem colocou isso pode colocar o Czinho de certo porque acertou. Vão corrigindo, viu, gente? Se não acertou, coloca o xizinho, apaga e conserta, como a gente fazia em sala, tá certo? Então, vão corrigindo. Não é só para ficar me ouvindo, não. É para ir corrigindo também. A letra C, ela pergunta o seguinte: com base nos vestígios encontrados em sítios arqueológicos, o que é possível saber sobre esses povos ancestrais? Então vamos ver no texto o que é que eu posso saber sobre esses povos ancestrais. Deixa eu procurar uma parte aqui. Aqui, ó, essa parte aqui, né? Que eles eram grupos que caçavam animais e coletavam frutos,
raízes e sementes, além de outros povos que, segundo os indícios viviam também em aldeias, e esses povos também eram ceramistas, eram povos agricultores. Então, com base nesses vestígios dos sítios arqueológicos, o que é possível saber dos povos ancestrais é basicamente isso. Então, eu vou colocar isso na minha resposta, né? Vou botar assim, ó, de acordo com o texto, esses vestígios indicam que nesse local viviam povos caçadores de animais, né? E coletores de frutos, raízes e sementes. O texto também cita que esses povos viviam em aldeias, produziam cerâmicas e eram agricultores. Está vendo uma resposta de quarto ano, uma resposta elaborada. A gente tem que dar uma resposta de quarto ano, tá bom? Então, quem colocou isso aí, ou algo parecido com isso, pode colocar o Czinho de certo porque acertou. Retirei lá do texto, tá bom? Vamos agora para a página 6. Lembrando, sempre que a gente passar de página, você já pode colocar lá em cima AC de autocorreção e a data de hoje, né? 5 de junho, tá bom? A primeira questão da página 6 diz o seguinte: assinale as alternativas com V quando forem verdadeiras ou F quando forem falsas. Então, vamos avaliar a afirmativa A, a alternativa A. A formação do povo brasileiro é resultado do encontro de diferentes povos em diferentes épocas? Sim, né? Verdadeiro. Vou colocar verdadeiro, porque a formação brasileira é resultado, né, dos povos ancestrais, dos povos indígenas, dos povos europeus, dos imigrantes, né, dos africanos, etc. Então, diferentes povos que chegaram aqui em diferentes épocas. Verdadeiro. Letra B. Contribuíram para a formação do atual povo brasileiro, ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de diferentes lugares do mundo. Foi o que eu acabei de falar. Isso é verdade, né? Então vamos botar V de verdadeiro. Letra C. Povos caçadores-coletores habitavam o continente americano há mais de 48 mil anos. Verdadeiro, eu falei isso nas nossas aulas. Não é isso que aqui no nosso continente americano habitavam povos caçadores-coletores. Letra D. No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos datam aproximadamente de 11 mil anos. Isso é verdade também, verdadeiro. Quando a gente estava falando de sítios arqueológicos, eu falei isso também. Então é tudo verdadeiro nessa primeira questão, né? Não tem nenhuma falsa, então corrijam aí para ver se vocês acertaram. Tá bom? Questão 2. Questão 2 diz assim: com base nos seus conhecimentos, responda as questões sobre sítios arqueológicos no Brasil. Letra A. O que são sítios arqueológicos? A gente já tinha falo, né, na nossa vida é aula, o que eram sítios arqueológicos, né? Vocês podem também, né, com base nos seus conhecimentos, vocês também poderiam ter voltado no módulo aí nas páginas para ver o que são sítios arqueológicos. Quer ver? Se eu voltar lá na página 4, eu encontro aqui, ó, dizendo o que são sítios arqueológicos. São lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e fósseis. Então eu vou colocar isso na minha resposta, tá certo? Coloquei lá, ó, que sítios arqueológicos são os lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana do passado, como fósseis, artefatos, pinturas e etc. E a letra B pergunta o seguinte: qual a importância dos sítios arqueológicos? Eles são importantes, né, gente? Os sítios arqueológicos permitem a reconstituição histórica dos espaços coletivos ocupados por antepassados e a preservação da memória coletiva de povos ancestrais. Esse patrimônio ele é valioso para o conhecimento, né, e a identidade de gerações presentes e futuras. Então, quem colocou algo parecido com isso, né, claro, é com base nos seus conhecimentos. A resposta não pode estar exatamente igual à minha, mas se tiver parecida, pode colocar o Czinho de certo, tá bom? Vão corrigindo aí tudo certinho. A questão 3, ainda na página 6, não é isso? A questão 3 diz o seguinte: de acordo com o mapa da página 3, né, por quais rotas os primeiros humanos chegaram ao atual território brasileiro? Então vamos lá nesse mapa. Aqui está o mapa da página 3, e se a gente observar, né, tem uma teoria que diz que os primeiros seres humanos que chegaram aqui no nosso território vieram pelo
pelo Estreito de Bering, né? Passaram ali pelo Estreito de Bering. Então, lá no norte do nosso planeta, o Estreito de Bering está localizado, né? Uma região que liga uma parte da Rússia ao Alasca. A gente falou isso na nossa aula, na nossa videoaula, não foi? Então, essa é uma teoria, eu vou colocar lá na minha resposta. Mas tem outra teoria que diz que os primeiros seres humanos, né, que chegaram ao atual território brasileiro, eles vieram pelo Oceano Pacífico, navegando pelo Oceano Pacífico. Então eu vou colocar lá na minha resposta que, né, por quais rotas os primeiros seres humanos chegaram ao atual território brasileiro. Vou colocar pelo Estreito de Bering ao norte e pelo Oceano Pacífico navegando. Tá bom? Então tem que colocar essas duas teorias, tanto pelo Estreito de Bering, tanto pelo Oceano Pacífico, que são aquelas, né, ilhas da Polinésia, passando pelas ilhas da Polinésia. Quem colocou isso tá correto, tá bom? A questão 4 pede para a gente escolher 3 sítios arqueológicos dentre os apresentados na página 4, né? E aí depois identificar a localização desses locais no mapa e escrever as principais características de cada um. Aí cada um pode escolher qualquer um dos 3 sítios arqueológicos, né? De vários dos sítios arqueológicos que estão na página 4, escolham 3. Tá bom? Essa daí não tem como eu corrigir o de todo mundo, porque cada um vai escolher um sítio arqueológico, outro vai escolher outro. Então, quem escolheu, né, os sambaquis, aí vocês localizam os sambaquis, tá certo? Eu falo dos sambaquis um pouquinho, da característica dos sambaquis, né? Quem escolheu o sítio arqueológico lá de Lagoa Santa, da região de Lagoa Santa, né, que é um município de Minas Gerais. Então pronto, tá certo também. Então vocês escolheram os sítios arqueológicos e representaram, responderam tudo direitinho. Vamos para a próxima página. Vamos corrigir agora as páginas 10 e 11. Nas páginas 10 e 11 eu passei na aula passada. Então já coloquem aí na página 10 e 11 AC de autocorreção e eu vou ler esse trecho aqui da música, né? E com base nos nossos conhecimentos vamos responder as próximas questões. Então a primeira questão, Pindorama. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Então nós estamos vendo aí, né, um trecho da música, né? Nós temos lendo ali a fonte, né? Sandra Pérez, né? De Sandra Pérez e Luiz Tati. O termo Pindorama é uma palavra cantada, né? Intérprete de palavra cantada, e está disponível naquele site ali que foi acessado em 3 de outubro de 2018. Tá bom? Vamos ver as questões para ver se a gente responde, para a gente corrigir. Então a letra A pergunta: qual a origem da palavra Pindorama? Tem origem tupi, né? A gente viu isso também na nossa aula, que Pindorama significa terra das palmeiras. Então, qual a origem da palavra Pindorama? Quem botou tupi pode botar o Czinho de certo. Acertou, parabéns. Tá bom? Letra B. Qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? O Brasil, né? O território é o Brasil. Então, quem botou isso, o Brasil acertou. Agora, anote o trecho da letra da música que permite a sua afirmação. Então, vamos voltar lá no texto para ver onde aqui diz que Pindorama é o Brasil. Então, esse trecho aqui, ó. Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Esse trecho já está dizendo que Pindorama é o Brasil. Então, eu vou botar esse trecho lá na minha resposta. Então, eu vou botar aqui, Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Então, respondi as minhas duas questões, tá certo? Da letra B. Então tem que dizer que o território era o Brasil e o trecho da música é esse daí, tá bom? Quem não acertou, corrige, tá bom? Letra C. Cite o nome de uma língua indígena falada em Pindorama, ou seja, no atual território brasileiro, né? Falavam em Pindorama, falavam tupi, né? A língua tupi, então eu botei a língua tupi.
uma língua indígena. Então, quem quiser comentar mais, quem botou tupi já está certo, mas eu vou botar aqui mais. Após a chegada dos colonizadores, a língua portuguesa que se tornou predominante. Mas quem botou a língua tupi, né, está correto, tá bom? Vamos agora fazer a questão 2, responder a questão 2. Na verdade, corrigir. Observe as ilustrações. Aí tem 1500, um bocado de indígenas representados no mapa do Brasil. E hoje, pouquíssimos indígenas representados no mapa do Brasil, né? Então, está retratando mais ou menos aí o que, que a gente pode ver. O que está retratando? Está retratando a diminuição dos povos indígenas. Então, a letra A pergunta: o que levou à diminuição dos povos indígenas? Então, eu falei isso na nossa aula, tudo mais. A gente poderia também retornar no módulo, lá na página 9, e ver que os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. E isso foi uma das causas que levou à diminuição dos indígenas, desculpe. Então, com violência, né, os colonizadores vieram com violência, repressão. Eles obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos dos indígenas que resistiram ao domínio dos colonizadores, eles foram mortos. Então eu vou colocar isso na minha resposta. Então, o que levou à diminuição dos povos indígenas? Os colonizadores portugueses não respeitaram o modo de vida e a cultura dos povos indígenas, escravizando-os de forma violenta. Muitos dos que resistiram foram mortos. Coloquei aquele trecho, né? Letra B. Em sua opinião, o que é possível fazer para que haja preservação dos povos e da cultura indígena? Aí cada um vai colocar a sua opinião, tá certo? Então, eu espero que a resposta de vocês, né, indique a importância de respeitar os territórios indígenas e a cultura desses povos, tá certo? Então, quem colocou algo desse tipo, eu iria considerar e pode já colocar o Czinho como certo, tá bom? A nossa aula de geografia está terminando. Vou deixar uma atividade no módulo. A gente fez a autocorreção, mas eu vou deixar uma atividade ainda falando, né, desses assuntos de terras indígenas, né, da importância, né, dos grupos indígenas. Eu vou deixar atividade de geografia no módulo página 12, tá bom? Agora, não tem espaço para responder no módulo, então vocês respondem no caderno, tá certo? Não precisa copiar a pergunta, não. Só coloca no caderno respostas da página 12. Aí, vocês olham lá no texto e respondem, olha a questão e responde no caderno, tá certo? Então, respondam direitinho no caderno de vocês, porque no módulo não tem espaço, tá bom? Bom final de semana, gente. Hoje é sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo. E até a próxima videoaula. Tchauzinho. Beijos.